estava conversando com Cláudia antes, como é bom para mim estar voltando agora, tem aquela ansiedade que o mestrado queimou uns fusível aqui em mim, né? E agora que eu estou voltando, até para estar à vontade nesse espaço da pós-graduação, então é um prazer enorme estar voltando para o projeto do Tecendo Cuidados, mesmo que agora assim no finalzinho. Então, estou me sentindo assim, voltando e me sinto muito bem-vinda, muito à vontade nesse grupo, agradeço demais, né? Estar aqui entre vocês. Bom, vou ser bem direta. Cláudia pediu para falar um pouco também da minha experiência como da minha atuação nas redes. E aí eu queria me apresentar um pouco como é que foi essa coisa que hoje eu sou uma nutricionista clínica. Quando eu estava na faculdade, eu achava que era a última coisa que eu ia fazer na vida. Porque eu via quando as pessoas entravam no ambulatório clínico, elas começavam a mudar a forma que elas se vestiam. As meninas iam de salto, de maquiagem, aqueles jalecos com pérolas, rendas, e eu sempre fui mais alternativa. Eu falava, não, gente, isso aí não tem nada a ver comigo, mas pelo amor de Deus, nunca que eu vou ficar num consultório para ser essa pessoa, essa nutricionista que tira foto com maçã e fita métrica. Não é a minha, né? Mas aí virou, mexeu, né? Minha primeira paciente foi uma mulher negra, gorda, que tinha um quadro de transtorno alimentar pós-cirurgia bariátrica, que estava com quadro depressivo, com problemas familiares, e eu não tinha nada para oferecer para essa mulher, nada, não tinha nada. Falei, porra, fiquei tanto tempo nessa faculdade aqui, agora, o que eu faço? Quem sou eu, né? E foi essa angústia que, inclusive, eu peguei tudo que eu tinha, botei de lado, e eu falei, pô, amiga, vamos conversar aqui. Mana, vamos... Deixa eu te ouvir, que era a única coisa que eu podia fazer por aquela mulher naquele momento, foi ouvir e a gente negociar ali o que dava para fazer. Passou-se um tempo, ok, sou uma nutricionista clínica a partir da abordagem do comportamento, fui me achando, claro, com muitos filtros dentro dessa abordagem, porque, como Maria falou, a namastreta, ela está em qualquer espaço que eu vou estar, né? Porque essa coisa de ser questionadora, quando está na gente, não vai embora mais. Mas eu falei, tá, e agora que eu sou uma low profile e preciso das redes para sobreviver, o que eu faço? Né? E aí vem de novo toda aquela naifa, porra, isso não é para mim, eu não vou ficar fazendo videozinho, cara. Ai, e, pô, já tenho os atendimentos, eu tenho um filho adolescente, vou ficar produzindo material para rede? Ah, não, de novo, né? E aí eu fui entender as redes sociais como as nossas antigas páginas amarelas. Eu não sei a carinha de vocês aqui, quantos de vocês conhecem as páginas amarelas? Todo mundo conhece as páginas amarelas? Então eu fui entendendo que meu Instagram era basicamente o que a gente chama, é seu portfólio. Eu aprendi uma coisa nesse mundo digital, que é uma máxima, acho que foi Jéssica Balbino que falou, que é o seguinte, no mundo aqui da internet, nada é de graça. Se é de graça, o produto é você. Então, eu falei, nossa, que bonzinho as redes sociais que estão dando esse espaço para os profissionais não gastarem dinheiro e divulgarem seus serviços. Olha que legal, que marque bonzinho. Mas, na verdade, estamos aqui todos produzindo conteúdo para a rede onde vende publicidade. Então, a gente, na verdade, está trabalhando para alguém produzindo conteúdo. E aí eu fui vendo, de fato, como é que eu ia me encaixar nisso. E teve uma época que eu estava mais sobrecarregada. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar o print do Twitter e vou botar lá no Instagram. E acabou, e é isso que tem para hoje o meu conteúdo. E, claro, a partir desses questionamentos, do que eu via que era feito dentro da nutrição, com as minhas colegas, inclusive. Então, hoje, por exemplo, eu tenho no meu Instagram silenciado as palavras dieta, fit, nutricionista. Eu não sigo mais nutricionista nenhuma, salvo raríssimas exceções, professores que eu tive, colegas que eu tenho uma proximidade, porque eu fui percebendo que eu estava passando tanta raiva com o que eu estava vendo ali, que eu discordava tanto do que estava acontecendo, que eu falei, não, é melhor eu não ver. E vou fazendo aqui do meu jeito, do jeito que eu achar que eu estou afim. E aí tem uma coisa muito interessante que as pessoas ficam, mas você tem um potencial de ter não sei quantos mil seguidores. Eu falo, eu não quero, porque a minha cachaça é um atendimento aqui, né? Eu atendo pessoas. Eu não quero vender um curso. Tanto que a minha proposta que eu tenho de venda digital
é um grupo terapêutico, que eu vou encontrar as pessoas. Eu não quero sair vendendo um produto, eu não dou conta, né? Então, é isso. Eu critico, problematizo, mas hoje eu vivo disso, né? Então, eu moro em Salvador, mas eu tenho 20% de paciente de Salvador. Todas as minhas outras pacientes vieram do Instagram. Então, será mesmo que eu posso falar tão mal assim do Instagram? Não posso, né? E aí, das coisas que mais me angustiavam em relação a nutricionistas na rede, foi que a gente foi achando que a gente precisava agora ter uma página desde quando a gente é estudante. Fulana de tal, futura nutricionista, 2 de 10. Ainda tem essa legenda para dizer em que semestre você está. Mas isso não furta ninguém de já estar produzindo conteúdos sobre alimentos, sobre dietas e sobre si própria. Que esse, para mim, era o problema maior. Que a gente começou a achar que a gente tinha que concorrer com as blogueiras de lifestyle, né? Só que, assim, alguém na faculdade teve um curso, uma matéria, uma palestra, às vezes até palestra, sim. Mas como é que produz rede social? Vocês tiveram na... Eu não tive. Como se portar na rede social? A gente, ainda no conselho, tem aquela coisa da foto do antes e depois. Mas as pessoas colocam foto de biquíni, foto com uma roupa super colada, né? Até a performance da sexualidade feminina, ela está colocada ali como um produto na rede social, porque não tem nada que você coloque ali que não é intencional. Tudo que você está falando, você está comunicando alguma coisa. Tudo aqui em mim está comunicando alguma coisa. Essa é uma máxima que a gente precisa aprender na internet. Tudo comunica alguma coisa. Eu posso estar até mais organizada, eu estou de rosa, mas eu estou com um brinco meio hippie, ainda estou aqui, né? Então, tudo comunica alguma coisa. A cor que eu uso, né? E aí, o que acontece? A gente começou a concorrer com as blogueiras de lifestyle e a gente começou a colocar foto do que eu como. E os meus pacientes, se eu já for nutricionistas, eles começam a se interessar por que minha nutricionista come. E eu quero também compartilhar, olha a minha nutri, o que eu estou comendo, olha mundo, o que a minha nutricionista está fazendo eu comer. E a gente bate tanto nessa tecla de dizer, eu não sou emagrecedora de pessoas, eu não sou uma adestradora da sua alimentação. Então, às vezes, quando a gente fala para chocar, você fala, nossa, não é da minha conta que o paciente come. Não tenho que saber o que meu pai... Não tenho o menor... Não é da minha conta. Se ele quiser me contar, beleza. Mas eu vou repostar isso e fica essa rede aí, né? O paciente me marca. Tanto que os pacientes meus, às vezes, se decepcionam, porque eles me marcam na publicação e eu tenho, né? Eu faço uma chamada de vídeo para explicar. Falo, na próxima encontro, vamos conversar sobre isso. Porque é uma coisa delicada, porque a pessoa se sentiria valorizada. Olha, minha Nutri está compartilhando o orgulho da Nutri, né? Só que no momento que eu coloco que eu tenho orgulho de uma que está fazendo aquela foto, intuitivamente eu estou decepcionada com a que não consegue. E aí a pessoa que chega para mim, às vezes, com questão de comer transtornado, transtorno alimentar, já tem um sentimento de fracasso envolvido nisso, fica vendo de foto de chia, sucos e cumbucas coloridas, eu estou fazendo um grandíssimo de serviço. Eu estou só reforçando essa máquina que adoece o comer das pessoas, né? Então, tem o orgulho da Nutri e tem também aquela Nutri vai me matar. Não tem essa? Minha Nutri vai me matar e tira foto. E aí começaram a surgir também, essas me irritam profundamente, páginas de humor de nutricionistas, profissionais da nutrição, brincando com falas agressivas, com falas violentas, como se isso fosse engraçado. Eu ficava, gente, olha o tamanho do desserviço disso. Então, eu sempre digo que eu acho que a nossa profissão, a nutrição clínica, ela está passando por uma crise muito profunda. Inclusive, a gente ainda não pautou, especialmente agora que entrou na jogada, as inteligências artificiais. A gente está falando de um CFN que está pautando que prescrição de dieta é atribuição exclusiva do nutricionista. Em que realidade, em que universo paralelo a gente pode conseguir isso até institucionalmente?
dentro do hospital, dentro né, das clínicas. Mas a gente já perdeu o controle disso faz bastante tempo. Meu filho adolescente está naquela fase marombeiro. E ele, minha mãe faz uma dieta para mim. Eu caio na gargalhada, né? Que o guri come super bem, mas não, quero ficar forte, minha mãe, o whey, todas aquelas perguntas, e eu respondendo na minha consciência. Minha mãe faz uma dieta para mim, eu digo, ó, faz o seguinte, quando você me ajudar, de fato, a manter a cozinha limpa, eu faço sua dieta. Porque para a gente conseguir cozinhar, a cozinha tem que estar harmoniosa, não é mesmo? Só que, né, aquela coisa do adolescente. Ele foi lá e comprou uma dieta de 15 reais. Gente, eu ri nesse dia, como eu não ria há muito tempo. Mas ele falou, não, minha mãe, eu comprei a dieta, na verdade, porque tinha 60 receitas. E aí vinha uma dieta de 2.000 calorias, de 3.000, de 5.000, que a ideia é ficar grandão, aquela coisa, faz calistenia, luta jiu-jitsu, joga vôlei. Ele é assim, né? Muita energia. Então, aí eu falei, então tá, vamos sentar comigo aqui, vamos ler junto essa dieta? Aí ele, minha mãe é paia, né? Tudo receita com whey. E assim, 15 reais. Ele comprou, tinham 5 dietas e 5 receitas, ou 60 receitas. Será que é mesmo eu aqui, Conselho Federal de Nutrição, tá brigando ainda em tempo de Open AI, em tempo de inteligência artificial, pela atribuição exclusiva de prescrição de dieta, 2023, né? A gente já perdeu o controle sobre isso há muito tempo. Então, por que eu, como nutricionista, ainda produzo conteúdo estereótipo da nutrição com dica da Nutri? Que 5 dicas é que eu vou falar para essa pessoa que ela ainda não ouviu? O que a gente acha, assim, que eu estou produzindo mesmo? É isso que a pessoa vai ler. Olha, eu vou postar essa receita, que o meu paciente vai olhar e vai dizer, nossa, que nutricionista diferenciada. Só se for pela cor do pack e do Canva que ela faz a divulgação dela, né? Porque a receita está vendendo aí a dieta por 15 reais. Então, ou a gente entende que a gente precisa promover a experiência dentro da nutrição, e quando eu falo da experiência, eu não falo nem só da coisa da abordagem do comportamento, porque, para mim, as coisas que eu aprendi na abordagem do comportamento, eu deveria ter aprendido na faculdade, que é a escuta, né? Que é a escuta ativa, que é a empatia, que é ter o conhecimento sobre o que são os transtornos mentais que a maioria da população está enfrentando, como é que eu acolho isso como profissional de saúde. Além de todas as outras coisas, os questionamentos, que foi a pesquisa, que foi o mestrado que me deu. Diz, por que eu tenho que saber o que o outro tem que comer? Isso é o que a gente faz na nutrição. Não, eu sei o que o outro tem que comer. Eu sei de tudo, ele vai vir, vai me dizer tudo que ele faz de errado, eu vou corrigir tudo e vou dar um papel com tudo que ele tem que fazer de perfeito. Vocês já abriram as inteligências artificiais para fazer perguntas para elas? Já abriram? Já tentaram? Né? Ela vai te responder essas perguntas muito melhor do que qualquer nutricionista que formou na universidade entendeu? Porque ela vai ter mais repertório de receita que todo mundo. Que a gente, não, que meu repertório de receita é maior. Alguém me mostra uma nutricionista que não coloque dica de docinho com banana, cacau e xilitol, por favor. Eu gostaria muito de conhecer algo diferente disso, que não tem, né? E aí, estamos nesse cenário bem problemático. Outro dia, uma coisa também muito problemática, e pasta de amendoim, exatamente, exatamente. E aí, a minha coisa, porque às vezes eu sou até meio azeda nesse sentido, né? E teve uma fala minha que foi super interessante, que eu desabafei, assim, falei, gente, eu tenho vergonha de dizer que eu sou nutricionista nos espaços. Eu falo baixinho, assim, com a mão na pessoa, na academia, Deus me livre alguém saber que eu sou nutricionista. Brincadeira, hoje já sabe, eu falo, nananã, o pessoal me conhece, eu troco minha rede social. Por quê? Quando a pessoa entra na minha rede social, hoje ela entende já qual é a minha linha de trabalho e, mais importante, ela sabe qual é a minha linha de pensamento. Porque nas redes sociais, hoje, a maioria das nutricionistas não estão preocupada em compartilhar um pensamento, mas sim um estilo de vida. Olha como eu sou bonita, limpa, magra, branca, sexy.
e como bem, e estou inserida nesse meio, né? Teve uma situação muito emblemática que me chamou a atenção para isso. Uma vez eu fui contar que eu matava minhas plantas. Eu falei, cara, eu tenho uma samambaia que não tem jeito, eu tento ter samambaia, eu tenho 5 samambaias por ano e eu mato todas. Falei isso brincando no espaço descontraído e alguém, uma senhora, mas meu Deus, que nutricionista é você que você mata as suas plantas? Como é que você vai mandar seus pacientes beber água se nem sua planta você molha? Eu tive 10 anos de estudo questionado porque eu mato a samambaia. Então, é assim que as pessoas leem as nutricionistas. Espera-se que a gente... Isso é um trabalho que não foi alguém que botou na nossa cabeça. Nós reforçamos esses estereótipos do capitalismo, do desempenho, da performance, da feminilidade o tempo todo nas nossas postagens. E você sair da tangente disso é muito difícil. Então, falando na prática, Tamara, e o que você faz então? Eu converso. Do mesmo jeito que eu estou conversando aqui com vocês, né? Claro que converse colocando conceitos no meio, como o próprio nutricídio, como os desertos alimentares, como a questão da gordofobia, que eu hoje tomei, né? Eu sou uma ativista anti-gordofobia, meu trabalho é muito voltado. Eu brinco que eu sou especializada em pessoas traumatizadas com nutricionistas, porque essa especialidade já vai existir, né? Eu acho que essa é a minha. Que às vezes eu tenho vontade de dizer, não, eu sou uma desnutricionista, gente, porque eu não quero reproduzir nada do que está sendo feito aí, né? E é muito interessante que os meus pacientes, as minhas, né? Porque eu basicamente só atendo mulheres. Quando chegam, nossa, Mab, eu nunca imaginei que eu ia vir na nutricionista e sair sem um papel. Às vezes tem um papel, e às vezes o papel da prescrição, fala, olha, a sua prescrição é tomar um banho e passar um alfazema antes de jantar. É só isso o papel da prescrição. Porque o que aquela pessoa está precisando ali naquele momento é conseguir respirar fundo antes de comer para mediar um pensamento, uma escolha ali de uma forma diferente. E até isso, a coisa que a minha crítica da abordagem do comportamento é que ela se engessa de dizer, não, é mindful eating. Sente com calma, monte sua mesa, respire fundo, aquela coisa zen. Como diria a maravilhosa Rita Lee, né? Então, não dá para a gente continuar reproduzindo essas coisas sem ter o um mínimo de personalidade dentro. Então, assim, se eu tivesse... As pessoas que são minhas amigas próximas sabem que... Imagina se eu estou fazendo uma foto do meu café da manhã, tirando foto, assim, do que é que eu estou comendo. Desculpa, gente, se alguma de vocês compartilha isso. E eu sempre digo... eu sumi aqui agora. Não, voltei. Uma coisa que eu sempre friso, quando eu faço essas críticas, não são críticas pessoais a quem está fazendo isso. Porque eu entendo que essa pessoa que faz isso, ela é tão produto desse sistema que me incomoda e que me violenta quanto eu, né? Então, não é que... Mas eu acho, como a gente colocou, a gente precisa problematizar isso, porque está muito feio para a gente que é nutricionista, como está sendo posto. E tem uma outra questão, que, na verdade, além de estar fazendo um serviço que está queimando o nosso filme, digamos assim, isso está adoecendo as pessoas. A própria logística alimentar. Sabe aquela coisa fordista da quentinha, todas iguais, aquela foto na mesa das quentinhas todas iguais? E que a gente acha que isso é o ideal, e só de não conseguir produzir esse esquema fordista de comer, a gente já acha que a gente não está fazendo tudo direitinho, que esse é o grande problema da rede social, especialmente do Instagram. Os filtros é para ficar mais bonito, até o brócolis fica mais verde, cara. Não cabe no Instagram nem um brócolis cinza. Só cabe no Instagram aquele brócolis com cozimento perfeito, com o filtro verde. Ai, meu brócolis não ficou daquele jeito nutri. E a pessoa já vai se castigar por isso. As pessoas adoecem também porque elas não conseguem. Nossa, todo mundo consegue perder peso, menos eu. O que está acontecendo comigo? O que as estatísticas estão errando? Se todo mundo está conseguindo perder peso, então está tudo errado, as estatísticas aí, né? Só eu que não estou sabendo disso. E até porque
ter ganhado peso e essa necessidade de perder peso acaba virando o centro da vida das pessoas. E a minha profissão, cara, ela reforça, apoia e multiplica isso nas redes sociais o tempo todo. Então, eu acho que essa é a grande questão. E a gente se diz, não, porque eu sou profissional de saúde. Será que você não está produzindo mais adoecimento do que saúde? Né? Então, essa, para mim, é a grande questão das redes sociais, porque elas promovem adoecimento. Claro, como eu falei, eu vivo hoje das redes sociais, eu acho que ela tem um poder incrível. Eu conheci Cláudia, rede social. Tem a própria Malu Gimenez, eu conheci a Malu, que hoje é uma amiga pessoal minha, uma querida, que foi assim, me botou no colo na minha dissertação, que hoje faz acompanhamento comigo, uma pessoa assim que eu digo, Malu, eu te amo, né? Te amo. Eu conheci na rede social, não é verdade? Então a gente não pode apenas generalizar, como eu estou aqui metendo pau na rede social, mas que a gente tente fazer de uma forma, usar ela de uma forma e se questionar o tempo todo: eu estou produzindo saúde ou adoecimento? Eu estou me adoecendo, será, nessa rede? Tanto que um trabalho que eu quero fazer agora, ainda não consegui materializar ele, que eu quero montar um grupo de conversa, de acompanhamento para nutricionistas. É tipo aquela disciplina daquele componente curricular que eu não tive na faculdade, que eu gostaria de ter tido, de compartilhar e trabalhar nesses estudantes e nessas profissionais de nutrição, que ela não precisa ser a mais magra da família dela, ela não precisa ser a que come super bem, porque as nutricionistas, não sei quantos nutricionistas tem aqui, mas eu tenho certeza que 100% já teve vergonha de comer em algum lugar. E sabe que as pessoas vão olhar para os seus pratos. Eu tive, inclusive, uma professora que a gente estava no restaurante, sabia que eu era vegetariana, meteu a cara no meu prato. Ah, você que é natureba, deixa eu ver o que você está comendo. Eu fiquei sem vontade de comer lá no restaurante de novo. Nossa, lá vem aquela professora, eu vou até mudar de mesa aqui. E a gente não consegue, às vezes, vislumbrar o quanto que essa necessidade de ser uma pessoa magra, que performa a feminilidade, que come maravilhosamente bem, que publica isso, como é que isso entra na minha subjetividade como pessoa? Que, assim, o norteador desse momento de partilha que eu quero fazer, e acho que finalizo até minha fala com isso, eu sou nutricionista ou eu atuo profissionalmente na área da nutrição? Até que ponto esse ser nutricionista hackeou a minha personalidade, a ponto de eu me sentir culpada porque eu matei uma samambaia, né? Então, eu sou ou eu estou nutricionista? E aí, se a gente for pegar outras profissões, isso acontece muito mais na área da saúde, nessa coisa de eu performar essa perfeição, de eu performar essa saúde. Nossa, mas um cardiologista que fuma? Como assim? Um educador físico que ganhou peso? Que absurdo, que pessoa incompetente, não é assim que a gente fala? Que as pessoas falam. E, principalmente, assumir que a gente pensa em algum lugar lá dentro, a gente coloca essas frases aparecem, até a gente falou, epa, não, sai daqui, mosquito, né? Sai daqui esse pensamento disfuncional doido. Mas em algum lugar a gente reproduz isso. Nossa, meu cardiologista fuma, que absurdo, né? Tem uma coisa muito interessante que eu atendi a uma endocrinologista, que a maior crise dela é que ela tinha um transtorno de seletividade alimentar, mas ela se sentia culpada porque ela passava o dia falando para as pessoas que as pessoas precisavam comer bem. O que que a experiência dela invalida todos os anos de estudos e artigos científicos e a orientação que ela precisava dar para aquelas pessoas? Então, ela era endocrinologista ou ela estava atuando profissionalmente como endocrinologista? Então, se desfazer disso de eu sou a nutricionista que não mata samambaias, é um caminho, né? É um caminho longo. Até quando a gente vai sair com alguém, as pessoas estão comendo hambúrguer, estão comendo pizza. Nutri, mas você só come duas fatias, né? Você não come muito. Por quê? Então, isso, gente, vai adoecendo a gente de formas muito sutis, muito silenciosas. E eu acho que são, acima de tudo, de questionar as redes, é entender
o potencial adoecedor que isso tem e que isso precisa, sim, ser um componente curricular na faculdade. Redes sociais. Como me portar, o que compartilhar, por que não compartilhar, né? Porque a gente fica ainda naquela coisa punitivista, dizer, mas o conselho ético proíbe. Ou jura que a gente vai ficar nessa lógica, eu não vou fazer porque o conselho proíbe ou porque eu entendo que é absurdo, imoral e antiético, né? E acho que é isso, assim, que eu tinha para conversar com vocês. Espero que não tenha chegado mal aí para ninguém, se eu me passei assim em algum momento, peço desculpas, né? Mas é basicamente isso. Acho que não chegou mal, não, Mabi. Eu agradeço, porque você trouxe reflexões, assim, acho que super importantes e que dialogam muito com o que a gente veio discutindo, né, ao longo desses últimos encontros. Eu acho que quando você traz essa ideia da conscientização no contexto para que a gente consiga pautar as nossas lutas e os avanços também, eu acho que se conecta muito com as discussões que a gente veio tendo sobre a ética das pesquisas nos contextos digitais, sobre a própria forma, né, que os profissionais se colocam nesses espaços, esse questionamento que você traz, né, de será que a gente nas redes a gente está produzindo cuidado ou produzindo adoecimento, tanto para nós mesmos como para o outro. Então, eu acho que vai trazer um debate aí bem mobilizador, né, na hora que a gente abrir as falas. Então, para a gente não perder aí muito tempo, já chamo logo Camila para seguir também na fala. E aí, quando encerrar a fala da Camila, a gente abre para comentários, questionamentos, tanto para a Mabi como para a Camila. E se alguém tiver qualquer outra dúvida, conexões, pode fazer depois da fala da Camila. Pode vir, Camila. Muito obrigada, Cláudia, a Maria, João, a Débora, que já conhece meu trabalho, né? Eu fiz uma disciplina com ela aqui na USP. Eu preparei uma apresentação, né, para falar. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou falar mais sobre as técnicas, né, e os métodos de pesquisa online. Além de ser doutoranda no programa de Sociologia da USP, né, e ser mestre em Sociologia, tendo pesquisado restaurantes e redes sociais, eu também faço parte de um grupo de estudos de Sociologia Digital e Inteligência Artificial aqui. Então, eu me debrucei bastante ao longo do mestrado, né, e continuo me debruçando, sobre as redes sociais. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Porque é importante que a gente entenda como essas redes funcionam para poder pesquisar nelas, né? Não só sobre elas. Ai, cadê? Só um minutinho, não estou achando meu programa que eu quero. Já entendi o problema. Vou ter que abrir o arquivo aqui no navegador. Um segundo, gente. Apesar de estudar redes sociais e digital, eu sou, assim, um zero à esquerda com isso. Sou super inconsistente no Instagram, nas redes sociais em geral. Eu adorei que a Mabi, ela tem toda uma apresentação, assim, uma paleta maravilhosa de cores para falar, fala super bem. Achei invejável. Essa, então, é a minha apresentação aqui. Vamos. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, tá. Certinho. Certo. Deixa eu só... Ótimo. Então, tá. Eu vou falar... Eu comecei pesquisando os restaurantes, né, no mestrado, e o título da minha dissertação é Para Comer com os Olhos, os restaurantes paulistanos na era das redes sociais. E, sociologicamente falando, o que uma pessoa come, como ela come, com quem ela come, onde ela come, revelam muito sobre o lugar que ela ocupa no espaço social. Quer dizer, a classe econômica dela,
a classe econômica em que ela foi criada, né? Porque geralmente é comum que a gente não esteja na mesma classe econômica que a gente nasceu, e na classe, e, assim, como, quando nos formamos como adultos, temos uma profissão, é comum que se mude de classe. Os grupos sociais aos quais ela pertence, o tipo de educação que ela teve, a região de onde ela vem, etc. Tudo isso é muito revelador por meio da comida, né? Do lugar onde ela come. Então, a entrada das redes sociais na equação das práticas alimentares, ela complexifica ainda mais essa relação. Ela traz mais elementos sociologicamente significativos para elas. Você muda um pouco a noção do público, né? Aliás, desculpa, as redes sociais mudam um pouco a noção do que é público e do que é privado. Ela vai acrescentando elementos ali na sua relação com a comida que antes não tinham, coisas que agora você pensa, que antes de você ser tão inserido nas redes sociais você não pensava. Então, vão acrescentando notas de complexidade, são coisas novas que nós vamos observando, né? Conforme essas redes vão se normalizando no nosso cotidiano. E aí, o Instagram, ele é um marco, né, que inaugura essa nova era de compartilhar os detalhes mais banais da nossa vida, do nosso estilo de vida. Ele começa com uma ferramenta de câmera integrada no celular, cuja proposta era que você tirasse foto das coisas que aparecessem na sua frente no cotidiano. Conforme as redes sociais vão se desenvolvendo, né, o uso que as pessoas dão para a plataforma, ele vai se tornando uma ferramenta de uma estetização dos estilos de vida cada vez maior. Então, você não depende mais da sua câmera do seu celular, você pode ter uma câmera profissional, você pode montar o seu cenário, você pode editar suas fotos numa ferramenta muito mais profissional que o Instagram e colocar ali aquela foto toda maravilhosa, né? Super estética, que não quer dizer que é exatamente o seu cotidiano, então ele vira essa ferramenta do estilo de vida, que não é necessariamente o que se vive, né? E as comidas, né, nessa esteira, as comidas vão se tornando objetos preferidos nessa plataforma, né? São as hashtags relacionadas à alimentação, à comida, à indulgência alimentar, elas estão entre as hashtags mais usadas na plataforma. Tem muito a questão da estética corporal, né? Você vê, como a Mabi falou, as nutricionistas, as profissionais da educação física, da saúde médicas, né? Médicos, postando foto dos corpos perfeitos, coisas nesse sentido. E aí, essa incorporação tão intensa no nosso cotidiano resulta numa mudança de relação com a comida. Ela passa cada vez mais ser intermediada por essas telas brilhantes, né? O que isso acaba por afetar também a produção dessa comida, né? A maneira como os produtores, né, os restaurantes, os chefes, vão passar a pensar, né, em como conceber a comida que vai oferecer para o público. Não tem como essa coisa que é tão presente, né, na vida das pessoas e na mesa dos restaurantes, né, do lado do garfo e da faca, tem um celular, não entrar na equação, né, do que eu vou servir, como eu vou servir, dos produtos. Isso afeta também a hierarquia social dos restaurantes, porque entre, né, esses negócios existe uma hierarquização, acho que isso é óbvio para todo mundo. Existem as instâncias, né, que classificam e falam, bom, esse é o melhor restaurante do mundo, esse é o melhor restaurante de São Paulo, esse é o melhor restaurante de Salvador, do Brasil, da América Latina. Então, existe sempre uma competição ali, né? É uma luta, uma hierarquia para ver quem que é o melhor, o que é ser o melhor. Isso está sempre em tensão e está sempre em disputa. E essa entrada das redes sociais, nesse elemento novo,
os restaurantes ficam sem saber exatamente como é que eles afetam essa colocação deles na hierarquia, né? Como é que eu colocando o meu produto aliado a essa nova ferramenta que está sendo empurrada goela abaixo em muitos casos, né? Porque os clientes levam para os salões e você não tem muito o que fazer com relação àquilo. Como isso vai afetar a produção? Como é que eu vou conceber? Que ideia que eu faço daquilo? Então, a pergunta assim, que eu queria resolver durante o mestrado era como as redes sociais afetam a produção dos restaurantes, a maneira como eles se concebem, a maneira como eles concebem as suas produções, certo? E aí isso tem a ver com, eu usei, né, eu analisei isso através da lente de Bourdieu, que é um autor, é um sociólogo francês que analisou o consumo e os estilos de vida, né? Ele criou uma teoria dos campos, né? Então, o que são os campos? Os campos são uma ferramenta de análise sociológica que organiza o universo social caótico, como nós conhecemos, em microcosmos possíveis de serem compreendidos. Então, eles não são algo que existem na realidade. Você não vai sair na rua e ver um campo social funcionando. Eles são algo, são um instrumento analítico, eles estão só ali no papel. Mas dentro desses campos, né, que congregam pessoas que com práticas semelhantes, de classes sociais semelhantes, gostos semelhantes, você vai ter certos capitais específicos que vão render um prestígio no seu interior. E daí a hierarquização que nós estávamos falando na questão dos restaurantes, né? Então, falando do campo gastronômico, você vai ter os restaurantes com chefes que produzem uma comida, assim, a gente pode falar, a comida que você come com cerimônia, né? Você senta na mesa, você tá ali, garfo, faca, né? Você tem alguém te servindo, e você tem regras próprias desses campos, né? E essas regras geram, conforme você vai seguindo essas regras, você vai acumulando tipos específicos de capital. Então, eu falo capital, geralmente as pessoas vão pensar capital econômico, dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem em algumas instâncias da sua vida, né? Claro, você pode comprar mais coisas, você pode morar em lugares melhores, você pode viajar mais, e numa sociedade capitalista, né? Quanto mais dinheiro te dá mais poder, e não só poder, mas prestígio, né? As pessoas te reconhecem por você ter acumulado aquela quantidade de dinheiro. Mas não é só essa lógica que rege nosso mundo social. A gente, nesses campos, né? Esses espaços menores de análise, você vê que existem outros tipos de capitais que vão mover a ação das pessoas, né? Pelos quais as pessoas vão lutar. Então, o capital simbólico, que pode ser o capital social, quer dizer, as pessoas com quem você se conecta, o valor dessas conexões. Se você tem conexões importantes com políticos, com pessoas conhecidas, influentes. O capital cultural, que é a educação, que pode ser formal ou não, pode ser uma educação que você herda da sua família, muito acadêmica, assim, então você tem um conhecimento que você adquire desde criancinha, né, desde o berço, que vai ser diferente do conhecimento que pessoas, por exemplo, da minha classe social adquirem só depois que entram na faculdade e descobrem o mundo da pós-graduação, né, não era nem algo que existia na minha cabeça, e aí você adquire esse conhecimento mais tardio. E o conhecimento formal é esse, né, que nós estamos tendo. A gente vai recebendo diplomas a cada etapa que a gente vai passando na escalada acadêmica, né. Esses são componentes do capital simbólico, né. Há outras formas de capitais que vão surgindo conforme os campos que vocês vão estudando. Então, existe o capital culinário, que é o quanto você acumula em termos de prestígio dentro do campo culinário, anos de experiência, enfim, com os chefes que você trabalhou. Você pode ir compondo esses capitais de maneira diferente dentro da sua pesquisa para entender o seu objeto, né? Mas a diferença importante é capital econômico, capital simbólico, aqui para a gente ter em mente. E aí, o que acontece?
você tem essa luta por prestígio dentro dos campos, e um polo, que é o que, vamos dizer assim, no campo gastronômico, está no topo, vai ser aqueles chefes que fizeram, trabalharam em restaurantes da Europa ou dos Estados Unidos durante sua formação, voltaram para o país, trouxeram aqueles conhecimentos europeus, instalaram nos seus restaurantes, foram reconhecidos pelas revistas gastronômicas nacionais e internacionais, tem aqueles restaurantes super exclusivos e tem um determinado léxico, assim, de discurso, né, que é sempre muito semelhante entre eles. No outro polo, você tem os restaurantes mais comerciais. Então, eles estão muito preocupados em jogar o jogo pela lógica do acúmulo econômico. O que é bom para eles é ter muitos clientes, é ter muita gente vindo, ser famoso nas redes sociais, porque isso significa que eles podem capitalizar e converter isso para dinheiro mesmo, né? Vai ser o sucesso para eles é o lucro no final do mês. O sucesso para o restaurante da outra ponta, né, do alto da hierarquia, é o reconhecimento de quem entende de gastronomia. Então, existe essa diferença, né? Eu quero ser reconhecido pelos críticos e por quem sabe comer, e eu quero ser reconhecido porque eu crio, assim, filas quilométricas na frente do meu estabelecimento, porque eu tenho seguidores 1000 no meu Instagram. Para o lado, né, para o polo que vai pela lógica econômica, faz super sentido você usar as plataformas das redes sociais para promover o seu negócio. Porque a lógica que opera essas plataformas, ela vai mais ou menos na mesma direção da lógica do lucro. Quer dizer, você fica famoso lá dentro, dentro da plataforma, o prestígio vem pela quantidade de seguidores que você tem. Quanto mais conhecido você é, mais ela te impulsiona. Então, que as pessoas ficam se esforçando, né? Essa foi uma conversa que a gente estava tendo aqui antes do pessoal chegar. Tem nutricionistas que vão entrar numa lógica da plataforma de fazer os vídeos de dancinha, apontando ou propondo desafios, né? Que para ser impulsionada, né? Para alcançar mais pessoas. Essas pessoas eventualmente vão poder ser convertidas em pacientes, que significa converter aquela influência digital em dinheiro, e assim vai. Isso vai super na direção da lógica de acumular dinheiro. Então, para restaurantes como eu trouxe aqui uns exemplos aqui em São Paulo, não sei como é em Salvador, mas aqui é muito comum você ter uns cafés super instagramáveis. Então, eles são cenários, eles formam filas imensas na porta, as pessoas vão para fotografar, comer um detalhe. Então, esse Dona Nuvem, que é uma sorveteria, tá aqui em cima, era uma sorveteria, uma das primeiras a viralizar muito em São Paulo, mas realmente faziam filas de quarteirão na porta para comer essa casquinha com uma orelhinha de unicórnio, né? Eles tinham todo um cenário na loja para as pessoas poderem fazer a foto, o intuito era ir lá fotografar. Aí eu descobri esse café aqui em São Paulo, que serve um café cor-de-rosa, isso aqui é um café, eu achei curiosíssimo, e agora está surgindo a moda desses cafés 2D, e isso aqui não é um desenho, é realmente um espaço decorado de forma a parecer que é um papel desenhado, e até a comida tem essa estética, assim. É o bolo com aquele glacê, né, para fazer ele ficar parecendo um desenho animado 2D. Esses lugares vão ganhar, assim, muitos seguidores, claro, né, mesmo ainda que seja uma moda passageira, isso não está muito em discussão, mas eles acumulam um boom ali, eles viralizam nas redes sociais, e eles eles usam geralmente as ferramentas que as redes sociais dão para a pessoa se impulsionar, né? Eles usam as hashtags, eles fazem as dancinhas, eles fazem os vídeos. Só que isso, né, para a ponta do topo da hierarquia da gastronomia, né, para aquelas pessoas que consideram a gastronomia uma arte, ela tem, assim, regras que devem ser seguidas, isso não funciona bem, porque o campo gastronômico é um campo de produção cultural, e todo campo de produção cultural, ele é regido por uma lógica que, em grande medida, ela é inversa
né? A lógica econômica invertida. Então, importa muito mais a qualidade do que você está fazendo e quem está te consumindo, né? O capital cultural de quem te consome, quer dizer, um produto intelectual, do que um alcance massivo. Então, entrar nas redes sociais é algo que se choca com a proposta desses lugares. E aí, por isso, eu quis ir entender, né? Bom, se isso está sendo enfiado goela abaixo deles, como eles vão fazer? Como isso vai ser assentado na lógica dos restaurantes? E uma coisa só para vocês entenderem melhor a oposição entre esses dois polos do campo, né? Eu achei interessante quando a Mabi falou das nutricionistas de redes sociais que fazem os desafios ou que estão lá se colocando dessa maneira, né, para viralizar nesses lugares. Vocês têm, então, uma diferença, né? Dá para ver, para vocês entenderem bem num campo do qual vocês fazem parte, que eu pensei aqui numa nutri de rede social, né, para fazer uma classificação grosseira ainda, né, numa análise que eu fiz rapidinho aqui enquanto ela falava, e os nutricionistas acadêmicos, que então vão ser regidos por uma ética acadêmica e por um conhecimento científico, enquanto o outro polo das redes sociais, eles vão ter as práticas e as ações deles regidas pelo acúmulo de seguidores e um prestígio que é medido em likes e é medido em viralização ali, certo? Então, vocês entendem bem essa oposição que também acontece nos restaurantes, né? Aí, o que eu fiz? Para eu entender melhor o que estava rolando nesse campo das redes sociais, eu selecionei uma amostra de 8 restaurantes, divididos na categoria sucesso de seguidores e sucesso de crítica. E 2 hamburguerias também, cada uma de uma categoria. As hamburguerias eu coloquei na amostra para entender como locais que estão meio fora do circuito, né? Não são esses locais de comer com cerimônia, vão se inserir e se relacionar com as redes sociais em comparação com esses lugares do comer cerimonial. Certo? Então, aqui eu pesquisei a Casa do Porco, do Jefferson Rueda, o Dom, do Alex Atala, o Mani, da Helena Rizzo, Arturito, da Paola Carrossela. E como hamburgueria de sucesso de crítica foi a Zedeli, que era uma hamburgueria que vinha ganhando prêmios aqui em São Paulo. Eu fiz essa seleção na amostra em 2018, para vocês se situarem. Então, eu escolhi restaurantes que estavam ganhando prêmios internacionais e nacionais. Na época, a Paola já meio que saiu dos hits de sucesso, né, do campo gastronômico, mas na época ela ainda estava ganhando alguns prêmios. E aí, no campo do sucesso de seguidores, tem o Bar da Dona Onça, o Paris 6, que é o caso mais clássico, acho que, do Brasil, o Sal Gastronomia e o restaurante Presidente Jacan, que entrou depois na mostra, porque um dos restaurantes que eu tinha escolhido de início tinha fechado. E a Bulgar, que é uma hamburgueria aqui de São Paulo, que começou com essa moda de como estampar o hambúrguer com um marcador quente, assim, e depois disso começaram a surgir várias outras fazendo isso aqui pelo estado e postando no Instagram. Sim. E aí, minha pesquisa foi atravessada pela pandemia. No fator pandemia, eu tive que incluir, né, foi assim, compulsório incluir os aplicativos de delivery na minha análise, né? Então, eu coloquei os 3 aplicativos de entrega de comida que, na época, eram mais usados em São Paulo, 2019 e 2020, até 2021. E, bom, vamos lá. E aí, agora vamos falar mesmo de métodos, né? Eu usei as redes sociais como meio e como fonte para minha pesquisa. O que é usar as redes sociais como fonte? Você vai entrar lá e você vai pegar os dados de entrada dos usuários, os números de seguidores, quantidade de curtidas, são aquelas coisas que estão, dados meio que fixos que estão lá, e você só vai retirar. E as redes sociais como meio, geralmente você vai pensar nelas como um espaço, né, como você pensa um espaço normal aqui no mundo offline, onde você vai desenvolver a sua netnografia, né? Ali você vai
seguir os perfis que você quer investigar melhor, os chefes. Então, eu fiz isso. Eu segui os estabelecimentos dos chefes, dos administradores. Além disso, eu fiz uma coleta de dados no meio digital, porque, como eu falei, a gente estava em pandemia. Eu ouvi, assim, mais de 100 produções de áudio ou vídeo, li 41 matérias de jornais ou revistas, 110 matérias de jornalistas ou críticos gastronômicos, assim, foi uma infinidade de arquivos digitais que foram mobilizados para fazer essa pesquisa. Então, isso é só uma coleta de dados no meio digital, né? Nada muito novo, né? Hoje em dia, todo mundo praticamente faz isso. Mas existem algumas especificidades numa pesquisa feita no ambiente digital, mas especialmente em redes sociais, que é preciso estar atento para elas, sabe? Não basta você abrir o seu Instagram e falar, eu vou pesquisar aqui e tomar como verdade todos os dados que essa plataforma me reverter. Para entrar no campo, você tem que conhecer as características da plataforma onde a investigação acontece. Então, você tem que ir se familiarizando mesmo com aquilo. Então, qual é a estrutura dessa plataforma? Como que ela é formada? Então, o Instagram tem um feed, tem as abas ali, tem uma aba do marcados, tinha uma aba para venda, sumiu a aba para venda. Quais são as funções que estão disponíveis ali? Tem uma hashtag, tem um geolocalizador. Além dessa estrutura, você tem os protocolos da plataforma. Então, o que é isso? São os mecanismos internos que vão guiar a ação dos usuários ali dentro daquele espaço. Eles podem ser os algoritmos, né, que a gente conhece, que vão selecionar quais vídeos vão te interessar melhor, de acordo com as suas interações prévias ali naquele espaço, ou não precisa nem você começar a usar. Se você é uma pessoa que não usa rede social, você acabou de entrar no Instagram, pelos dados de gênero, localização, data de nascimento, eles já começam a sugerir as coisas prováveis que você vai gostar ali dentro. A partir das interações que você tem com as publicações que eles te apresentam primeiro, eles vão filtrando melhor e te classificando melhor ali dentro e oferecendo outros conteúdos para você consumir. Esses são os algoritmos, né? Você tem também o próprio design da plataforma, que vai favorecer algum tipo de comportamento lá dentro ou não. Então, você pensa no Instagram, que na forma como foi mudando a maneira de você publicar a foto ali dentro. Então, antes o botão ficava num lugar, você só abria, clicava ali e já colocava a foto que ia direto para o feed. Mas depois que você tem a inserção dos stories e dos reels, isso muda, né? A maneira de você colocar muda. De repente, você puxa para o lado, você já vai para os stories, né? Então, uma ênfase maior em outra. Então, a plataforma vai sendo desenhada para conduzir a sua ação lá dentro, para que você dê os dados que interessam para a plataforma. Como a Mabi muito bem disse, né, e hoje todo mundo já sabe, você ali dentro está gerando dinheiro para eles, e é do interesse deles que você publique mais e use mais, e dê likes, e consuma, e passe tempo ali dentro, para que esses dados, né, que sejam tratados e vendidos para publicidade, né, para empresas outras, terceiras. E aí você tem que conhecer também a dinâmica social dos usuários da plataforma que te interessa. Porque, apesar de haver esses protocolos, né, internos para guiar a sua ação, as pessoas têm ação ali dentro também. Os grupos sociais ali dentro vão descobrindo outras maneiras, né, vão dando ressignificando, vão dando outros significados para as funcionalidades que estão ali dentro. Então, nem sempre o que a plataforma pretende é o que as pessoas fazem. Então, tem que se entender esses dois níveis, né? O que é a regra social que se formou ali dentro, sabe? O que é desejável como comportamento ali ou não. Se você pensar assim na época dos grupos do Facebook, talvez fique mais fácil, porque se você não se comportasse de acordo, você era quicado fora. No Instagram isso funciona de um jeito um pouco diferente, você não tem a dinâmica dos grupos, mas toda plataforma vai ter essa dinâmica social que se organiza ali dentro, e organiza por grupos. Você pode ter um grupo de uma determinada faixa etária, né, que tem as regras de comportamento deles, que é diferente de outra faixa etária ali. Então,
é preciso entender esse tipo de dinâmica uma vez que você decide estudar uma rede social. E pode ser Instagram, pode ser TikTok, pode ser Twitter, todas elas vão ter, né, esses 3 pontos que eu falei para vocês: a estrutura, os protocolos e a dinâmica social dos usuários. Mas aí você ainda tem que prestar atenção nos dados que você vai coletar, né? Porque os dados que ela oferece, eles podem gerar viés. Então, a plataforma digital é ótima como fonte de dados, assim, porque ela é uma plataforma de pesquisa social. Justamente ela quer saber sobre você para poder vender os seus dados. Elas coletam os dados, que são data de criação da conta, data de nascimento, coisas assim objetivas, né? Gênero, e os metadados. E aí esses vêm das curtidas, dos comentários, das hashtags, etc. Muitos desses dados e metadados estão disponíveis para serem mobilizados pelo público, né? Você tem acesso a eles e você pode usar para sua pesquisa. Só que o critério de seleção das plataformas, né, para os diferentes métodos de coleta que a gente usa, eles não são claros. Então, muitas vezes você pode estar indo atrás de um dado e receber ele super enviesado, parcial. Por exemplo, se você pode procurar uma coisa, uma expressão no plural, no singular, e em cada um dos casos vão vir, né, resultados discrepantes ali. Ou você coloca uma hashtag ou não, ou se você tem um erro gramatical, às vezes as pessoas, né, vão mais pelo erro gramatical, vão usar mais a palavra errada do que a correta. Então, tudo isso pode gerar viés de pesquisa. Além disso, outra coisa muito importante é considerar que as redes sociais, elas não são universos que representam a realidade demográfica ali verdadeiramente, né? Ela não é um reflexo da demografia de um país, de uma cidade, nem de um restaurante, nem dos clientes de um restaurante. Então, você não pode se fiar nelas como uma representação assim, só em escala, né? Não é. Tem diferença das pessoas que frequentam um restaurante para as pessoas que seguem um restaurante, em termos de país, assim, você vai ter muitas diferenças de quantidade de usuário, proporção de gênero, né, que você tem de população, para o que usa a plataforma. Geralmente, né, no Instagram, pelo menos, há mais usuárias mulheres, né, gênero feminino, usando essas plataformas do que do gênero masculino. E você tem também divisões etárias, né, de gerações, então isso acho que é bastante claro. A minha geração está no Instagram, é dos 30, ali na casa dos 30, mas as gerações mais jovens, elas já nem usam direito o Instagram, elas tiram um sarro mais ou menos quando a gente fala de Instagram, elas estão no TikTok, e o Facebook está lá, 50 mais, firme e forte, todos os GIFs estão brilhando lá. Então, isso são coisas que tem que se levar em conta quando for usar as redes sociais como meio de pesquisa, para não ter vieses, né? Para você não cair, não fazer uma pesquisa com resultados que não se sustentam. Então, o que pode ser problemático, por exemplo, né, análises que levem em conta a quantidade de vezes em que determinados termos, hashtags ou imagens aparecem nas plataformas, ou análises que pretendem uma amostra representativa da população em geral. Por exemplo, se vocês fossem fazer uma pesquisa sobre o comportamento das mulheres que fazem dieta, eu tentei o máximo pensar um problema de pesquisa assim do campo de vocês. Não dá para usar o Instagram como uma ferramenta representativa. Então, isso vai ter que ser recortado de uma maneira em que os dados que vocês vão coletar se façam robustos, sabe? Se sustentem. Então, talvez vai ter que se pensar o comportamento de mulheres de determinada idade, grupo, que publicam suas dietas no Instagram. Então, você tem que fazer um recorte aí do espaço da rede social que você vai querer usar e do grupo que vai ser estudado para isso ser viável. Vamos falar um pouco da minha experiência, né, com a etnografia. Eu fiz uma vasta coleta de dados, né, pois trancada em casa durante a pandemia.
foram, assim, 4 meses, mais ou menos, de coleta. Todo dia eu observava o feed das contas de Instagram desses 10 estabelecimentos e dos chefes deles, as hashtags, a geolocalização e os posts, até os posts excluídos que eles faziam, né? Como eu estava acompanhando todo dia, eu conseguia ver o que tinha sumido ou não ali do que eles publicavam. A aba marcados, que são as fotos que os clientes publicam e marcam lá, não é o restaurante que escolhe o que vai parar ali. Os stories e os destaques. E aí, em uma planilha de Excel, eu descrevia o tipo de foto, vídeo publicado no feed, os textos, né, das legendas, o que eles falavam, se tinha emojis, tinha hashtag, e o tipo e a quantidade de imagens que eram publicadas nos stories e nos destaques todos os dias de cada um. Foi assim um trabalho que no final eu já não aguentava mais ouvir falar daqueles restaurantes, daqueles chefes, eu estava enjoada de todo mundo. Aqui tem os dados, se alguém tiver interesse, eu deixei eles públicos, vocês podem acessar por esse link do QR Code, dar uma olhada na planilha, como eu organizei, tá tudo lá, os 4 meses, e a maneira como eu fui pensando sistematizando esses dados que eu coletei. Eu envio, mando o link sim. E aí, no caso dos aplicativos de delivery, eu fui lá olhar a estrutura da plataforma, como eu tinha falado com vocês, mas dando atenção principalmente para como eles categorizavam os restaurantes que estavam ali dentro. Então, onde eles colocavam determinados restaurantes dentro daquela imagem que a gente tem quando abre o aplicativo, onde ficam os outros estabelecimentos que não são necessariamente restaurantes, né, lanchonetes, padarias, os estabelecimentos alimentícios mais variados, e o conteúdo dos menus, né, que os restaurantes disponibilizavam ali, e a forma como eles eram apresentados para o usuário. Com esses dados em mãos, eu fui, né, fazer a análise. Eu usei o Atlas TI, um software de análise de palavras. Eu fiz uma nuvem de palavras para ver ali quais eram os termos, as palavras, as expressões mais repetidas por cada conta e cada grupo de restaurante. Eu procurei uma imagem da minha nuvem de palavras, mas estava no outro computador, então eu vou ficar devendo para vocês, mas as palavras mais repetidas ficam maiores na frente, assim, as menos repetidas ficam nas laterais pequenininhas, você tem uma boa visão do que é o assunto quente ali entre aquelas pessoas. E eu identifiquei, por meio dessa análise, quais os principais temas abordados pelos restaurantes e a relação deles com o lugar que eles ocupam na posição hierárquica. Então, é interessante notar, foi interessante, que as hashtags, assim, elas eram muito mais utilizadas pelos restaurantes que estavam, digamos assim, na base da hierarquia, né? Então, aqueles restaurantes que estão tentando subir ainda, eles são muito famosos nas redes sociais, mas ainda talvez não tem tanto prestígio, mas querem chegar lá. Já o Paris 6, que é esse restaurante que pode dizer que ele está na base quase fora da hierarquia, porque ninguém reconhece ele como um restaurante sério, entre esses agentes que eu analisei. Ele usava muito palavras como leite condensado, chocolate e marcas de comida, né? Ele usava muito Lacta, Magnum, marcas conhecidas. Enquanto os restaurantes do topo da hierarquia iam falar muito de orgânicos, produção familiar, pequenos produtores, tradição, mas uma tradição que é assim, vamos valorizar a Amazônia, vamos comer local, isso era o que se destacava. Então, você via pelos termos que eles iam colocando nas redes sociais, você via a distribuição clara deles ali no campo, né? Cada um ia para o seu espaço. E além da análise pelo software, eu fiz a análise iconológica de contexto, né? Que é uma análise criada, é uma adaptação da análise iconológica criada pelo autor Panofsky, idealmente deveria ser usada para analisar elementos de obras de arte, mas o Miller pegou e atualizou para usar em imagens que não necessariamente são arte, né? Para imagens mais contemporâneas, agora que a gente vive nesse mundo
que é super imagético, né? Tudo é comunicado através de fotos e vídeos, muito mais do que textos. E aí ele fez algumas atualizações. Então, vou explicar brevemente o que se trata. A intenção é interpretar os conteúdos visuais, né? Acessar os sentidos, as relações com as tendências da época, né, que estão vigentes. Essa é a ideia do Panofsky. Então, ele propunha que você fizesse uma descrição pré-iconográfica, que basicamente é quais os elementos estão aparecendo ali nas imagens, né? O que está ali para ser visto, o que está sendo retratado. Aí uma análise iconográfica, que vai ser esses símbolos e esses temas e significados, quais os significados convencionais e culturais deles, né? Que significa essa imagem, essa garrafa de vinho que está sendo colocada ali. Então, para uma análise das obras de artes, você ia precisar saber história, religião, literatura, mitologia, para entender esses símbolos que estavam sendo colocados ali. No método Panofsky, tem a terceira etapa ainda, que é conectar esses elementos simbólicos identificados na imagem a um contexto histórico, cultural mais amplo. Então, as ideias, os valores, as crenças da época em que aquela obra foi produzida. O Miller acrescenta a essa segunda etapa aqui, você conhecer a forma, né, analisar também a forma e o tema do elemento visual. Então, é a estética de uma dada época, né? A gente consegue identificar essas coisas ali, numa imagem. A segunda coisa a ser analisada é a rotina de produção. Então, é você pensar, essa imagem que eu estou vendo, ela é produzida como arte, ela é produzida como publicidade, ela é comercial, jornalística, científica, é pública, ou eu peguei de uma conta privada. O que forma essa imagem e o que constrange ela, né? O que limita ela a ser o que ela é nesse momento. E, por último, o contexto de recepção, quer dizer, para quem ela está sendo produzida. Qual é o público para o qual ela se dirige? Quem que consome essas imagens e o que os símbolos que elas retratam significam para esse público? Porque um mesmo signo, né, de uma imagem, ele não tem o mesmo sentido para mim e para outra pessoa, que de repente está num estrato social diferente do meu, tem um capital cultural, uma composição do capital cultural diferente da minha, vai interpretar aquilo de maneira diferente. Então, um exemplo que apareceu na minha pesquisa, que é muito interessante, é a mobilização da garrafa de vinho nas imagens dos restaurantes. Você tem aqui no Brasil, o vinho é tido como uma bebida refinada, né, que você vai associar aos franceses, aos italianos, quer dizer, cozinhas internacionais que vieram para cá, e com esse complexo vira-lata que nós temos assim desde colônia, associamos como algo que está superior, então algo de mais bom gosto do que a bebida que nós tomaríamos todo dia, uma cachaçinha, né, mais refinada. O que vai acontecer? Os restaurantes da base, né, da hierarquia, eles mobilizam a imagem do vinho, só o vinho, simplesmente com esse significado de temos uma bebida refinada aqui, temos uma bebida que pessoas de bom gosto consomem. Então, no Sal Gastronomia, no Paris 6, é uma garrafa de vinho genérica ali no fundo, ou uma taça de vinho genérica. Já em restaurantes do topo da gastronomia, só ser vinho não interessa. O vinho tem que ter mais qualificativos ali para valorizar, né? Para agregar o valor dele, para mostrar que não é simplesmente só beber vinho, de repente é um sangue de boi, né? O sangue de boi. É um vinho verde, é um vinho orgânico, biodinâmico, é um vinho... agora tem mais um qualificativo que eles andam usando para o vinho e eu esqueci, mas que se repetia em todos eles. Então, é um vinho para quem conhece, é um vinho intelectualizado. E para você gostar desse vinho, você tem que ter todo esse conhecimento, esse repertório intelectual. Isso diferencia o consumidor, diferencia o restaurante. Os dois mobilizam vinhos? Sim. Mas de que forma? Para quem? Então, isso tem que se ter em mente
quando está fazendo essa análise das imagens nas redes sociais. E aí, para você conseguir chegar nisso, né, para você entender essas diferenças, a análise dos dados obtidos digitalmente, ela demanda conhecer os objetos pessoalmente. Os dados coletados no online, né, nas redes sociais, eles são complementados pelos dados que você coleta no offline. Uma coisa não exclui a outra, né? Você pesquisar, a sua pesquisa fica mais robusta se você mistura, se você interage entre esses dois ambientes, porque o ambiente online não é um universo separado dessa vida que a gente tem offline. Isso aqui que a gente está tendo, né? E depois da pandemia isso ficou muito óbvio. Não dá para separar esses dois universos, é uma continuação. E aí eu fiz uma observação participante nos restaurantes, isso foi antes da pandemia, eu não estou apresentando para vocês aqui na ordem dos meus dados, que eu fui coletando os dados, mas como para eles fazerem sentido para vocês, a maneira como eu estou apresentando. Antes da pandemia, eu tive a sorte de poder fazer uma pesquisa de uma observação participante como cliente oculto em todos os restaurantes e hamburguerias da minha amostra. Infelizmente, eu tive que fazer isso pela ciência. Fui lá conhecer Dom, Mani, Arthurito, todos esses restaurantes bacanas. E aí, a técnica do cliente oculto, no que ela se diferencia, assim, da observação participante. Observação participante, você vai entrar num campo com o seu caderninho em branco e você vai observar todas as interações sociais que estão rolando ali. Você entra como um insider e você vai investir ali o seu tempo para você participar e entender as dinâmicas ali dentro, né? E aí, dá-lhe anotação. No cliente oculto, você também vai ser um insider, né? Anônimo, muitas vezes, né? Você pode se identificar até, mas em geral anônimo. E você vai ter uma lista estruturada das coisas que você precisa observar naquele ambiente, né? E com os eixos pré-determinados que você precisa explorar. Então, nos restaurantes, eu observei coisas como quais os estímulos explícitos ao uso das redes sociais haviam nos salões, assim, como as placas, ou se eles exigiam que para você acessar o Wi-Fi, você fizesse check-in numa rede social, se haviam incentivos à fotografia durante o jantar, né? Então, se eles tinham aqueles cenários, obviamente, montados com um espaço para você tirar foto, se havia algum tipo especial de iluminação, se no cardápio ou no jogo americano, coisas do tipo, tinha um convite ao compartilhamento nas redes sociais do restaurante. A postura dos funcionários com relação aos smartphones, né, quando as pessoas estavam fotografando, enquanto eles estavam explicando os pratos né, daquele preparo. E a disposição dos clientes também em fotografar enquanto eles estavam naqueles lugares. Tudo isso fez parte, me deu dados para analisar depois o que vinha no ambiente digital. Além disso, também fiz uma leitura exaustiva de fontes acadêmicas, de jornais e de revistas especializadas em gastronomia, para entender as dinâmicas sociais da produção e consumo do campo gastronômico, nacional e internacional. Então, para conhecer melhor aquele campo em que eu estava me inserindo e que eu ia investigar nessas duas dimensões, né, online e offline. E aí, para finalizar, né, eu fiz uma breve exposição, assim, dos resultados que eu cheguei, eles estão bem superficiais, mas o foco era mais falar sobre como fazer essa pesquisa nos ambientes digitais, a gente pode conversar mais sobre eles depois. Mas, basicamente, o que ficou bastante evidente pela minha pesquisa é que a incorporação das redes sociais na produção dos restaurantes, ela está relacionada com esse lugar que o estabelecimento ocupa na hierarquia do campo gastronômico. Então, você vai encontrar diferenças de disposição para o uso da rede, maneiras de usar essas redes, entre os restaurantes consagrados, que já estão lá no topo, os aspirantes, que são aqueles que estão dominados, né? Eles estão mais na base dessa hierarquia, mas eles veem possibilidades objetivas de ascender, quer dizer, ainda podem ser bem elogiados por um crítico, descobertos por um crítico, criar uma inovação gastronômica e ir lá para cima,
e aqueles que estão excluídos da competição. E eu não estou falando nem de Paris 6 nesse caso, mas das próprias hamburguerias. Quer dizer, mesmo que exista uma avaliação, né, da melhor hamburgueria de São Paulo, a melhor hamburgueria do Brasil, eles nunca vão competir no mesmo pé que os restaurantes, né, da comida cerimoniosa. Então, eles podem usar dos símbolos e das redes sociais sem medo que aquilo vá diminuir o capital simbólico deles. Eles não estão jogando o mesmo jogo. Isso deixa eles mais livres para mobilizar aquilo como eles bem entenderem, né? Pesa aí também o fato da formalidade ali ser algo muito pequeno, né? Você come com as mãos, já por princípio é um lugar para você estar relaxado. Então, eles não têm que ter tanta preocupação em estar demonstrando uma atitude interessada com ganhar seguidores e ganhar dinheiro. Não precisa ser uma arte que eles fazem ali. E aí, a posição hierárquica também vai pesar na apresentação digital dos restaurantes nas redes sociais. O que eles escolhem falar nas redes sociais, o que eles escolhem colocar na foto deles, como eles vão reportar os funcionários da casa nas redes deles. Tudo isso entra como elemento que distingue, né, de distinção entre os topo da hierarquia, entre os sucessos de crítica e os sucessos de seguidores. A questão do vinho, eu até coloquei aqui para exemplificar de novo, né, porque alguns elementos que os aspirantes tendem a imitar para dar a ideia, né, para comunicar para os seguidores que eles são um restaurante refinado, eles são acrescidos de outros elementos que façam sentido para aquele público. Então, eles colocam um vinho ali, né, para ter uma ideia de que eles são uns restaurantes refinados, mas é um vinho genérico, não precisa falar muito daquilo. Mas um elemento que faz sentido para as pessoas que geralmente frequentam esse restaurante é uma comida abundante, é aquela estética da abundância. Então, você até vai montar o seu prato de uma maneira seguindo aquela estética meio nouvelle cuisine, meio arrumadinho aqui, vegetal ali, mas com muito mais comida. E aí, dependendo, até transbordando o prato, né? Dependendo de quanta atenção digital você estiver querendo angariar ali, ou de qual é realmente o público, que o seu público está interessado em comer, né? Se é o prato bonitinho ou se é o prato decadente, assim, no sentido de super delicioso, gorduroso, assim, certo? E aí entram também questões da antiguidade dos restaurantes, né? Restaurantes que conseguiram o prestígio deles, né? Que é a moeda do campo, que dá poder para eles. Antes das redes sociais, eles vão absorver essas plataformas, né? As redes sociais de uma maneira mais cuidadosa, porque isso mover para o lado delas, né? Ajustar as estratégias, tendo as redes sociais levadas em conta, pode mostrar muito obviamente um interesse, porque elas não estavam ali antes, e agora eles estão colocando, então eles têm interesse de ter lucros ali dentro. Enquanto restaurantes, mesmo consagrados, que abriram assim por volta de 2015, depois que isso já estava bem estabelecido nas práticas alimentares, né? Muita gente já levava o smartphone para o restaurante nessa época. Essa transição ela é mais suave, porque ela já estava ali. Então, ele não está mudando o sentido dele para aparecer na rede social. E aí, você tem um esforço de uma preservação, de uma pureza das produções e das intenções dos produtores gastronômicos, dos restaurantes, nessas redes. Então, só para dar o último exemplo, quando você tem a entrada dos restaurantes nos aplicativos de delivery, principalmente por causa da pandemia, restaurante como o Dom, do Alex Atala, não entra. Ele prefere tomar mais de 4 meses de prejuízo. Ele ia abrir um hotel, uma rede de hotéis em São Paulo, então ele sacrificou o plano das redes de hotéis para manter o restaurante hiper exclusivo e gastronomia pura dele, né? Para não entrar num aplicativo vulgar, em que a comida vai deixar aquele ambiente todo preparado para ela, né? O ambiente, que também é um produto gastronômico,
e vai só como refeição, vai só como o conteúdo que você consome para casa. Perde muito do peso simbólico que tem aquela comida. Então, ele não quis perder essa pureza, né? Essa importância, essa coisa que separa os deuses dos mortais, e preferiu prejudicar o capital econômico em detrimento do capital simbólico. Aí são várias coisas que a gente pode conversar, vários outros resultados que tem aí. Vou fechar aqui. Acho que eu falei pra caramba, né?